Olá pessoal, tudo bem? Dessa vez nós vamos direto ao caso clínico, porque é ele que vai nos orientar numa discussão que começaremos hoje. Então vamos ao caso. Acompanhem o tratamento desse molar. Ele está com polpa viva. Aqui eu estou determinando o comprimento de trabalho dos canais. É claro que eu posso fazer algumas correções, se julgar que isso é necessário. E aqui está a sua conclusão. Aqui está o dente com os canais já obturados. Diante de uma situação dessa, polpa viva, normalmente se espera que não haja nenhum tipo de problema. Digamos que o sucesso seria praticamente garantido. Mas, para minha surpresa, eu vejo que algum tempo depois surgiram duas lesões periapicais, uma em cada raiz. Alguém poderia dizer: essa obturação ficou muito curta, está muito aquém do ápice radicular radiográfico. Tudo bem, eu poderia até concordar com você. Mas e a obturação da raiz mesial ou as obturações da raiz mesial? Nesse caso você ficou muito próximo do limite. Vejam se não é assim que muitas vezes nós fazemos as nossas discussões, ou seja, discutir se o limite apical da obturação está correto, se está mais próximo ou mais distante do ápice radicular radiográfico, e em função disso, poderíamos estar diante do fracasso ou do sucesso, ou seja, em função do limite apical em que a obturação foi feita. O que eu sei é que eu preciso retratar esses canais, como já é o caso aqui. Já estão desobstruídos, e na sequência eu tenho já uma nova obturação. As lesões periapicais estão bem definidas e no momento seguinte eu tenho um processo de reparo. Vamos ver isso de uma outra maneira. Ou seja, aqui eu estou diante do tratamento recém-concluído numa polpa viva, disso eu saí para lesões periapicais, e disso aqui eu fui para o processo de reparo. Eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Eu saí do tratamento endodôntico de uma polpa viva para lesões periapicais e daqui eu saí para o processo de reparo. Observem que os limites apicais em que a obturação foi feita são os mesmos. Eu diria até que esse, na verdade, está até mais curto do que esse aqui. Mas mesmo assim teve processo de reparo. Nós poderíamos discutir que esse foi mais bem alargado, como também esse. Há uma conicidade mais interessante, mas nós estamos querendo chamar atenção para a questão do limite apical da obturação. Podemos até discutir a questão do alargamento, mas isso pode e deve ser feito em outro momento. Volto a dizer que o que importa aqui nessa discussão desse momento é a questão dos limites apicais das obturações de um modo geral. Vamos ver em que época isso ocorreu. Aqui estão as datas. 1979 e um acompanhamento de 1983, quando eu flagrei as duas lesões periapicais, e o novo acompanhamento em 1991. Entre essas duas datas, alguns acompanhamentos foram feitos. Esse foi o final, esse foi o último. Então observem que esse caso, mas não somente ele, casos como esse aqui sempre me chamaram a atenção. Eu nunca gostei da ideia, da concepção de que o limite apical onde o canal é obturado é um fator determinante do sucesso.
E esses casos me chamaram mais ainda a atenção para essa questão. Esse caso clínico foi publicado em 2011 no Trioral e era uma amostra do que ainda viria. Como de fato já foi publicado um segundo artigo, sobre o qual falaremos nos próximos vídeos. Qual é a pergunta? A pergunta é: qual é o seu limite apical de obturação? Onde você obtura o canal? A meio aquém? A 1 milímetro aquém? A 1,5? 2? 3? Há uma outra questão, há uma outra pergunta que eu quero fazer a você. Você acha que esse aspecto, o limite apical da obturação, é, de fato, um aspecto muito importante? Quem sabe o mais importante, como alguns determinam? Percebam a importância que sempre se deu à questão da obturação, a esses pontos, a esses tópicos: limite apical, travamento do cônigo gutta-percha, vedamento hermético. E aqui eu posso fazer uma outra pergunta. Eu posso levantar uma outra questão. Qual é, de fato, o verdadeiro papel da obturação do canal no tratamento endodôntico? Esse é um tema ainda hoje muito polêmico, mas é consensual que a obturação é o fator determinante do nosso sucesso ou do insucesso. Nós vamos começar, a partir dos próximos vídeos, a discutir, mas bem de perto, essa questão. Ela precisa ser rediscutida e repensada. Até lá!